que esperar é tão difícil nos dias de hoje? Ansiedade, angústia, aflições, tudo surgem quando a gente quer esperar alguma coisa. E eu que lido com casais inférteis o tempo todo, esperar é uma tarefa muito difícil. A grande maioria desenvolve ansiedade justamente porque as coisas que eles esperavam acontecer não estão acontecendo. E a ansiedade acaba fazendo parte da vida do casal infértil. O grande questionamento sobre a ansiedade é o seguinte: por que nós desenvolvemos esse medo, esse sentimento, se nós temos uma promessa a ser cumprida? Sara se colocou no lugar de Deus e resolveu agir, dando um filho para Abraão. Ela meio que arrumou um útero de substituição para Abraão. E ela mesma falou para ele: eu não posso ter filhos. Ela se condenou e disse: Abraão, você vai ter um filho com a sua escrava. Eu lembro de uma paciente minha na qual eu falei assim: olha, as coisas vão demorar. Às vezes, não vai ser do tempo que você quer. Só que ao invés disso, ela sumiu e infelizmente tomou atitudes na qual ela não deveria ter tomado. Eu sei disso porque depois ela me ligou e falou: Dr. Rodolfo, eu estraguei tudo. Eu não deveria ser tão apressada assim. Porque foi exatamente isso que Sara fez. Ela arrumou uma outra mulher para o seu marido achando que ele também era infértil. Porém, ela descobriu que o problema da infertilidade do casal não era do marido, era dela. Naquele momento, ela descobre que ela é infértil e de que não é só o problema do seu marido. O jugo da infertilidade vem sobre a vida dela. Isso acontece constantemente nas clínicas de infertilidade. A todo momento, quando um casal recebe um diagnóstico, esse jugo cai sobre a vida deles. Do fator infertilidade, 30 a 40% vem do homem e 70 a 60% vem da mulher. Como Deus então tira esse jugo desse casal? Na história de Abraão e Sara, Deus aparece novamente a eles e muda o nome deles. Eu tenho falado aqui toda hora Abraão, mas na verdade Abraão era Abrão, que significa pai exaltado, e Abraão significa pai de multidões. Deus troca o nome de Abraão para ter um significado próprio, e Sara, de Sarai, que também tinha um outro nome, para princesa. Deus faz isso trocando o nosso nome, reafirmando a sua aliança. E olha que isso aconteceu 13 anos depois que ele teve o filho com a escrava, Ismael. Novamente, Abraão questiona Deus sobre essa promessa. E ele fala: como que eu, com quase 100 anos, posso ter um filho? E Deus fala assim: não, você vai ter um filho, ele vai se chamar Isaac. Ele ri. Eu costumo operar com meu pai, que é obstetra. E ele, quando faz o parto de uma mulher que lutou tanto contra a infertilidade e aquele filho nasce, ele diz assim: olha, fulana de tal, agora você já não é mais só fulana de tal. Você agora é a mãe do fulano de tal, ou seja, você é a mãe do Henrique, você é a mãe do Pedro, você é a mãe do Davi, você é a mãe da Laura. Uma mulher que luta contra a infertilidade, vence essa barreira e o seu filho nasce, o seu nome também é mudado. Ela passa a ser mãe dessa criança. E a Bíblia fala que Sara tinha acabado o costume das mulheres, ou seja, Sara estava na menopausa. E ela ri: como que eu vou ter filhos se eu entrei na menopausa? Mas o anjo disse para ela o seguinte: por acaso, algo é impossível para Deus? Em Gênesis capítulo 21, finalmente a promessa se cumpre. E no versículo 2 está escrito algo que eu acho determinante. No tempo de Deus, Isaac nasce. Sara sorri de alegria agora, recebendo o seu sorriso, Isaac. Hoje, inúmeras mulheres, através das técnicas de reprodução humana, podem engravidar, mesmo estando na menopausa. Hoje, Deus ainda continua fazendo milagres e cumprindo as suas promessas naqueles casais que esperam o tempo determinado ocorrido por Deus. Imediatamente quando a minha esposa fica ali na posição da ultrassom, para que a gente pudesse assim identificar o coração do neném, um silêncio. Eu estava um pouco distraído porque até então eu não estava dando bola para o que estava acontecendo. E aí de repente eu vejo um silêncio na sala, eu olho para minha esposa, eu olho para a médica com uma cara espantada, as duas. Eu olho para a tela do monitor e ali naquele momento estava sendo jogado ali o ecodoppler para ver se o coração realmente estava batendo.